A Parasita Azul, conto de Machado de Assis. Estamos no 12º vídeo, começando a 7ª parte deste conto. O nome dessa parte é Precipitam-se os Acontecimentos. O comendador não perdera a ideia de meter o filho na política. Justamente nesse ano havia eleição. O comendador escreveu às principais influências da província para que o rapaz entrasse na respectiva assembleia. Camilo teve notícia dessa premeditação do pai, limitou-se a erguer os ombros, resolvido a não aceitar coisa nenhuma se não fosse a mão de Isabel. Em vão, o pai, o padre Maciel, o tenente-coronel lhe mostravam um futuro esplêndido e todo semeado de altas posições. Uma só posição o contentava: casar com a moça. Não era fácil de certo. A resolução de Isabel parecia inabalável. Ama-me, porém, dizia o rapaz consigo, é meio caminho... Não, ama-me, porém, dizia o rapaz consigo, é meio caminho andado. E como o seu amor era mais recente que o dela, compreendeu Camilo que o meio de ganhar a diferença da idade era mostrar que o tinha mais violento e capaz de maiores sacrifícios. Não poupou manifestações de toda a sorte. Chuvas e temporais arrostou, quer dizer, encarou, né? Encarou sem medo, para ir vê-la todos os dias. Fez-se escravo dos seus menores desejos. Se Isabel tivesse a curiosidade infantil de ver na mão a estrela d'alva, é muito provável que ele achasse meio de lhe trazer. Ao mesmo tempo, cessara de a importunar com epístolas ou palavras amorosas. A última que lhe disse foi: esperarei. Nessa esperança, andou ele muitas semanas sem que a sua situação melhorasse sensivelmente. Alguma leitora menos exigente há de achar singular a resolução de Isabel, ainda depois de saber que era amada. Também eu penso assim, mas não quero alterar o caráter da heroína, porque ela era tal qual a apresento nessas páginas. Entendia que ser amada casualmente pela única razão de ter o moço voltado de Paris, enquanto ela gastara largos anos a lembrar-se dele e a viver unicamente dessa recordação, entendia, digo eu, que isso a humilhava. E porque era imensamente orgulhosa, resolvera não casar com ele nem com outro. Será absurdo, mas era assim. Fatigado de assediar inutilmente o coração da moça, e por outro lado convencido de que era necessário mostrar uma dessas paixões invencíveis, a ver se a convencia e lhe quebrava a resolução, planeou Camilo um grande golpe. Um dia de manhã desapareceu da fazenda. A princípio ninguém se abalou com a ausência do moço, porque ele costumava dar longos passeios quando porventura acordava mais cedo. A coisa, porém, começou a assustar à proporção que o tempo ia passando. Saíram emissários para todas as partes e voltaram sem dar novas do rapaz. O pai estava aterrado. A notícia do acontecimento correu por toda a parte em 10 léguas ao redor. No fim de 5 dias de infrutíferas pesquisas, soube-se que um moço, com todos os sinais de Camilo, fora visto a meia légua da cidade a cavalo. Ia só e triste. Um tropeiro asseverou depois ter visto um moço junto de uma ribanceira, parecendo sondar com o olhar que probabilidade de morte lhe traria uma queda. O comendador entrou a oferecer grossas quantias a quem lhe desse notícia segura do filho. Todos os seus amigos despacharam gente a investigar as matas e os campos, e nessa inútil labutação correu uma semana. Será necessário dizer a dor que sofreu a formosa Isabel quando lhe foram dar notícia do desaparecimento de Camilo? A primeira impressão foi aparentemente nenhuma. O rosto não revelou a tempestade que imediatamente rebentara no coração. 10 minutos depois, a tempestade subiu aos olhos e transbordou num verdadeiro mar de lágrimas.
Foi então que o pai teve conhecimento da paixão tão longo tempo incubada ao ver aquela tão longo tempo incubada. Ao ver aquela explosão, não duvidou que o amor da filha pudesse vir a ser-lhe funesto. Sua primeira ideia foi que o rapaz desaparecera para fugir a um enlace indispensável. Isabel tranquilizou-o, dizendo que, pelo contrário, era ela quem se negara a aceitar o amor de Camilo. Fui eu que o matei, exclamava a pobre moça. O bom velho não compreendeu muito como é que uma moça apaixonada por um mancebo e um mancebo apaixonado por uma moça, em vez de caminharem para o casamento, tratassem de se separar um do outro. Lembrou-se que o seu procedimento fora justamente o contrário, logo que travou o primeiro namoro. No fim de uma semana, foi o Dr. Matos procurado na sua fazenda pelo nosso já conhecido morador da cabana, que ali chegou ofegante e alegre. "Está salvo", disse ele. "Salvo!", exclamaram o pai e a filha. "É verdade", disse Miguel, era o nome do homem. "Fui encontrá-lo no fundo de uma ribanceira, quase sem vida, ontem de tarde." "E por que não vieste dizer-nos?", perguntou o velho. "Porque era preciso cuidar dele em primeiro lugar. Quando voltou a si, quis ir outra vez tentar contra os seus dias. E eu e minha esposa impedimo-lo de fazer tal. Está ainda um pouco fraco, mas isso não venho comigo." Não, desculpe, por isso não venham comigo, né? Ele está fraco. O rosto de Isabel estava radiante. Algumas lágrimas, poucas e silenciosas, ainda lhe correram dos olhos, mas era já de alegria e não de mágoa. Miguel saiu com a promessa de que o velho iria lá buscar o filho do comendador. "Agora, Isabel", disse o pai e apenas ficou só com ela. "Que pretendes fazer?" "O que me ordenar, meu pai." "Eu só ordenarei o que te disser o coração." "Que te diz ele?" "Diz... o quê?" "Que sim." "É o que eu devia ter dito há muito tempo, porque..." O velho estacou. "Mas se a causa desse suicídio for outra", pensou ele, "indagarei tudo." Comunicada a notícia ao comendador, não tardou que este se apresentasse em casa do Dr. Matos, onde pouco depois chegou Camilo. O mísero rapaz trazia escrita no rosto a dor de haver escapado à morte trágica que procurara. Pelo menos assim o disse muitas vezes em caminho ao pai de Isabel. "Mas a causa dessa resolução?", perguntou-lhe o doutor. "A causa..." balbuciou Camilo, que espreitava a pergunta. Quer dizer, ele já estava esperando essa pergunta, né? "Não ouso confessá-la." "É vergonhosa?", perguntou o velho com um sorriso benévolo. "Oh, não! Mas que causa é?" "Perdoa-me se eu lhe disser?" "Por que não?" Não ouso", disse resolutamente Camilo. "É inútil, porque eu já sei." "Ah! E perdoa a causa... Não, e perdoo a causa, mas não lhe perdoo a resolução. O senhor fez uma coisa de criança." "Mas ela despreza-me." "Não, ama-o." Camilo fez aqui um gesto de surpresa perfeitamente imitado e acompanhou o velho até a casa, onde encontrou o pai, que não sabia se deveria mostrar-se severo ou satisfeito. Camilo compreendeu logo ao entrar o efeito que o seu desastre causara no coração de Isabel. "Ora, pois", disse o pai da moça, "agora que o ressuscitamos, é preciso prendê-lo à vida com uma cadeia forte." E sem esperar a formalidade do costume, nem atender às etiquetas normais da sociedade, o pai de Isabel deu ao comendador a novidade de que era indispensável casar os filhos. O comendador ainda não voltara a si da surpresa de ter encontrado o filho. Quando ouviu essa notícia, não voltara da surpresa de ter encontrado o filho quando ouviu essa notícia. Se toda a tribo de Chavantes, que é uma tribo ali de Goiás, né, viesse cair em cima dele armada de arco e flecha, não sentiria espanto maior. Olhou alternadamente para
todos os circundantes como se lhe pedisse a razão de um fato, aliás, muito natural. Afinal, explicaram-lhe a paixão de Camilo e Isabel, causa única do suicídio meio executado pelo filho. O comendador aprovou a escolha do rapaz e levou a sua galanteria a dizer que, no caso dele, teria feito o mesmo, se não contasse com a vontade da moça. Serei, enfim, digno do seu amor? Perguntou o médico a Isabel, quando se achou só com ela. Oh, sim, disse ela. Se morresse, eu morreria também. Camilo apressou-se a dizer que a providência velara por ele. E não se soube nunca o que é que ele chamava providência. O que salvou ele da morte. Não tardou que o desenlace do episódio trágico fosse publicado na cidade e seus arredores. Apenas Leandro Soares soube do casamento projetado entre Isabel e Camilo, ficou literalmente fora de si. Terceira vez que o Machado usa literalmente desse jeito que eu não gosto, né? Como a gente já conversou. 1000 projetos lhe acudiram à mente, cada qual mais sanguinário. Em sua opinião, eram 2 pérfidos que o haviam traído. Cumpria tirar uma solene desforra de ambos. Nenhum déspota sonhou nunca mais terríveis suplícios do que os que Leandro Soares engendrou na sua escaldada imaginação. 2 dias e 2 noites passou o pobre namorado em conjecturas estéreis. No 3º dia resolveu ir simplesmente procurar o venturoso rival, lançar-lhe em rosto a sua vilania e assassiná-lo depois. Muniu-se de uma faca e partiu. Saía da fazenda o feliz noivo, descuidado da sorte que o esperava. Sua imaginação ideava agora uma vida cheia de bem-aventurança e deleites celestes. A imagem da moça dava a tudo o que o rodeava uma cor poética. Ia todo engolfado, ou seja, mergulhado, né? Ia todo engolfado nesses devaneios quando viu em frente de si o preterido rival. Esquecera-se dele no meio da sua felicidade. Compreendeu o perigo e preparou-se para ele.